Primeiro eu vou refletir aqui sobre o consumo de drogas, que é uma coisa terrível no Brasil. Acho que a gente vive uma epidemia de consumo de droga e tal. Cara, esses dias eu tava conversando com um primo meu, ele falou uma coisa muito interessante, assim. Ele falou que as pessoas todas, elas têm momentos difíceis na vida, né? Momento que tu não sabe o que fazer, tu fica desesperado. A diferença, cara, é que nas periferias, assim, a droga tá ali, ó, o tempo todo na volta, só esperando tu cair. Só esperando, não, todo o tempo. Então, muitos conhecidos teus consomem, tu vai dar um rolê na festa, muita gente consome, é muito presente, como tu falou, é uma coisa presente. O consumo é presente o tempo todo, sabe? E aí no momento que aquela pessoa vacila, então a probabilidade de acontecer isso nas periferias é muito grande, né? E é uma coisa que eu acho que faz sentido. Mas uma outra coisa que eu tava pensando é o seguinte, tu já parou pra pensar que existe um lance, por exemplo, tá ligado quando me falar, pô, tu é gaúcho, não, eu gosto de chimarrão e tal, aí eu digo, não, eu nem tomo chimarrão, sabe? Aí, tipo, isso tem um lance de pertença que as pessoas falam, então tu não é gaúcho, cara, um gaúcho que não toma chimarrão. Eu ouço isso toda hora, porque eu também não tomo. E o cara que não consome droga num ambiente onde todo mundo consome droga, ele não pertence. Bingo, tu não é exatamente. Isso tá lá presente, essa epidemia tá lá presente e com absoluto descaso do poder público, porque isso a gente sabe, o poder público chega lá só na forma de repressão, na forma de polícia, nunca chega na forma de saneamento, na forma de assistência, na forma de infraestrutura, na forma de potencializar a cultura, não. Sempre chega só como repressão. Então essa epidemia é presente nas periferias brasileiras há tanto tempo que isso virou um símbolo, sabe? Tipo, se não fuma um baseadinho, não é malandro, então... Pô, não dá um teco, não é malandro, que malandro é tu que não dá um teco. Se criou essa mentalidade absurda, então acaba sendo uma coisa muito presente. E aí não só o consumo, como também a venda, especialmente aí eu acho que, e isso eu acho que é a espinha dorsal dos supridores, que é evidenciar uma relação que existe entre a violência urbana e a injustiça social. Sabe que isso para mim é muito caro. Eu quero fazer um parênteses aqui e falar sobre o seguinte, ó, tem muita gente militando, e é uma militância maravilhosa, legítima, contra a criminalização das pessoas da periferia. Isso é muito legal, né? Tipo, porque muita gente que olha de fora pensa que todo mundo ali é bandido e tal, e não é assim. Então militar isso, ok. Mas tem uma militância que eu acho que seria importante, e que eu vejo muito pouca gente fazer, que é pensar sobre a humanidade das pessoas que efetivamente caíram no crime. Essas pessoas são humanas, velho, também. E aí? Como é que faz? Sabe? Isso é uma matéria importante pra mim, no meu pensamento, entendeu? Porque justamente como tu fala, eu tô lá... No sentido de resgatá-las? Tentar trazê-las de volta? Em que sentido tu fala? De pensar, de lembrar que essas pessoas são gente, tá ligado? De não negar a humanidade dessas pessoas. Sim. Com esse discurso, por exemplo, de bandido bom e bandido morto, isso é horrível, entendeu? A gente precisa pensar que essa pessoa foi criança, e aí como é que foi a infância dessa pessoa? O pai era presente ou será que foi morto? Tá ligado? Como é que é a vida dessa pessoa? Quantas bolachas ela tomou da polícia? Passou fome, não passou? Como é que foi? Teve escola? Teve escola. A responsabilidade da sociedade no que ela se transformou. Exatamente, né? Isso pra mim era muito caro. Eu acho que isso, eu tinha isso muito claro na cabeça que eu queria que aparecesse nos supridores, né? Discutir como as coisas chegam a esse ponto. Porque quando aparece esse discurso de bandido bom e bandido morto, esses discursos absolutamente contrários às diretrizes das nossas noções de direitos humanos, bom, esse fenômeno acontece, esse discurso surge, as pessoas ficam horrorizadas, mas ninguém se pergunta como isso aconteceu. Como é que surge um discurso desse? E pra mim, isso permeia a sociedade como um todo, mas eu acho que passa pela indústria não só da literatura em particular, mas da cultura de modo geral. Então quando tu vê os filmes, tu vê os livros e tal, o que acontece? Tu tem, na maioria dos casos, né, tradicionalmente falando, o que tu tem? O personagem central, branco, sabe, classe média, geralmente homem. Esse cara, sei lá, acontece alguma coisa com ele, tá numa crise, ele vai, sei lá, pra Europa, conhece um amor, né? E durante tudo isso, a humanidade desse cara é desenvolvida o tempo todo. As contradições, as alegrias, as complexidades, ele é um ser humano e tal. E aí, de repente, sequestra ele, assim, tipo. É assim que é apresentada a parada. Esse cara que apareceu, sequestrou esse cara, ele não tem vida, ele não tem história. Ele é apresentado justamente como um problema a ser exterminado, e nada mais, entendeu? E era justamente disso que eu queria fugir nos supridores. Eu queria pensar sobre a vida dessas pessoas, sabe? Sobre a humanidade dessas pessoas. Sim, o que assusta essas pessoas que você está falando, os monstros que assustam essas pessoas, estão na periferia, segundo eles, né? É deles que eles têm que se defender.
Exatamente, essa é um discurso, né? É uma visão ideológica que é disseminada o tempo todo. Mas o teu livro, Supridores, ele é desconcertante, de certa forma, nesse sentido, né? Porque a gente lê aquilo ali e começa a ver uma coisa meio... Pô, olha a cabeça desses caras querendo fazer isso, querendo ganhar dinheiro com o tráfico, e de repente tu diz, não, mas peraí, faz sentido. Tu olha, né, a partir da vida de cada um deles, e aí tem um dos caras que é o cara que formula, que tem ideias, né? E acho que por isso que ele também pega muito o livro, assim, a leitura, né, esse depoimento de que a gente não consegue parar, que ele tem um quê de romance policial, mas é visto do ângulo de quem está lá no meio tentando tirar o pescoço para fora da linha d'água, né?